Vamos lá, amores. Voltando. Cara, não se esqueça de colocar os nomes, hein, cara, para vocês não receberem falta, hein. É importante que ao entrarem, né, já coloquem os nomes, amores. Deixa eu compartilhar aqui nessa tela para nós voltarmos, para nós continuarmos aí. Então paramos aqui, tranquilo? Vou continuar aqui, para não aparecer para... Vamos lá. Então, né, verbos esquecer e lembrar, né, os dois verbos serão transitivos e indiretos quando eles, né, forem pronominais, tranquilo? Então, indireto, quando eles aparecerem pronominais, acompanhados de pronome, então eu me esqueci, eu me lembrei, tranquilo? Ela se esqueceu, ela se lembrou de, ela se esqueceu de, perfeito? Então, se forem pronominais, serão transitivos indiretos, regendo com eles a preposição de. E serão, né, transitivos diretos, não regendo preposição alguma, né, quando não forem pronominais. Então, eu esqueci o relógio, ou eu me esqueci do relógio em casa. Perfeito? Eu não me lembro do seu nome, ou eu, né, lembro o seu nome. Perfeito? Então, vai ser nessa forma aí, o lembrar e esquecer. Vão ser transitivos diretos, quando não aparecerem, né, com pronome, e vão ser transitivos indiretos, regendo preposição de, quando forem pronominais. Então, botem aí também, sublinhem, marquem, tá? Olha aqui, ó, informar, né? Que a Bruna perguntou lá atrás. Verbo que admite dois complementos, um direto e outro indireto. Perfeito? Então, BS, ó. Como é. BS, vamos ver rapidinho, só aceitar aqui. O mesmo ocorre com os verbos, né, os verbos avisar, cientificar, comunicar, notificar, entre outros. Então, são verbos que acontece a mesma coisa com eles. Comuniquei alguma coisa a alguém, ou comuniquei alguém sobre o de. Mesma coisinha, tá vendo aqui, ó, gente? Ó. Tá vendo aqui, Bruna? Mesma coisa, ó. Notifiquei, né, alguma coisa a alguém, ou notifiquei alguém, né, de ou sobre algo. Mesma coisa, certo? A regência vai ser idêntica para esses verbos. Show de bola? Então, nós o informamos de todos os detalhes. Nós informamos ele, né? Informamos o rapaz de todos os detalhes. O que aconteceu aqui, ó, é que eu substituí o rapaz, objeto direto, pelo o oblíquo átono. Show? Seria nós informamos o rapaz de todos os detalhes do curso, por exemplo, né? Do preparatório. Show de bola? Ou nós o informamos de todos os detalhes do curso. Ou nós o informamos sobre todos os detalhes do curso. Perfeito? Mas, de qualquer maneira, o informar vai ser transitivo direto e indireto. De qualquer forma, o informar será bitransitivo. Ele transitará duas vezes, né? Uma de forma direta e outra indireta, não necessariamente aparecendo nessa ordem. Show? Então, nós informamos tudo sobre a questão. Então, informamos o quê? Né? Tudo sobre a questão, né? Vai ser o nosso objeto direto, mas informamos tudo, né? A quem? Nem isso só, como se fosse, né? Nós informamos tudo, né? Ao aluno, né? Ou à aluna, perfeito? Então, esse aluno é o aluno, objeto indireto, foi por nós trocado, substituído, né? Pelo oblíquo átono, né? Ler, perfeito? Então, nós lhe informamos tudo sobre a questão. Show de bola? Então, informar, né? Cientificar, comunicar, notificar e o avisar. Avisei alguma coisa a alguém, ou avisei alguém sobre eu de alguma coisa, tranquilo? Mesma regência. Então, bota assim, ó, sublinha ou envolva esses verbos ali, então marque, coloque um asterisco, da maneira que vocês acharem melhor para estudarem. Show de bola? Então, pagar e perdoar. Perfeito? Então, pagar e perdoar. Também, ó, o pagar e o perdoar são verbos que exigem objeto direto de não pessoa, é isso? Perfeito. Exige, né? Vai ser transitivo direto quando o complemento não designar pessoa. Gravem isso, ó. Então, o verbo pagar e o perdoar, eles serão transitivos diretos quando o complemento não designar pessoa. Show de bola? E serão transitivos indiretos quando o complemento designar pessoa. Show?
o que é pago ou perdoado, nem só, perfeito? Vai ser indireto, regido pela preposição a, de pessoa ou instituição representativa, a quem se paga ou a quem se perdoa. Então, gravem isso, né? Quando pagar ou perdoar tiverem como complemento, né, pessoa ou instituição representativa, certo? Paguei ao banco, né? Paguei ao meu cunhado, perfeito? Show de bola? E vai ser transitivo direto quando o nosso complemento, né, designar, né, objeto. Tranquilo? Então aqui, ó, pagamos a dívida salarial. Reparem que a dívida, né, é algo que nós pagamos, né? Não designou pessoa, então vai ser transitivo direto. Então pagamos o quê, né? A dívida salarial, né, de todos os funcionários. Perfeito? Nesse caso aí, ó, o que se paga, né? Pagamos o quê? Transitivo direto porque o nosso complemento, né, ele não designou pessoa, designou algo que nós pagamos, né? Alguma coisa, perfeito? Então, pagar ou perdoar, eles vão ser transitivos diretos quando os seus complementos designarem não pessoa, designarem alguma coisa. Pegar o bizu, por exemplo, eu posso falar que Deus perdoa os pecados de todos nós. Então, Deus perdoa o quê, né? Repare que o perdoar, ele teve como complemento, né, um ato, né, alguma coisa, não designou pessoa. Então, Deus perdoa, né, os pecados que nós cometemos, perfeito? Ou, né, Deus perdoa aos pecadores. Nesse caso, vai ser transitivo indireto, porque o termo, né, designou pessoa para nós, perfeito? É importante que vocês se atentem sempre a isso, show? A empresa não pagou aos funcionários, né, no dia combinado, né? Nesse caso, vai ser transitivo indireto, porque, né, o nosso complemento designou pessoa. Então, pagar quando o complemento, né, designar pessoa, transitivo indireto. Regendo com ele a preposição a. Show? E vai ser transitivo direto quando, né, o complemento, né, não designar pessoa, designar uma dívida, né, alguma coisa, algum ato e assim por diante. Pegaram o bizu, meus amores? Olha aqui embaixo, ó. Perdoaram a dívida né, trabalhista. Então, perdoaram o quê? Né, a dívida trabalhista. Deus perdoa os pecados. Reparem que a dívida, né, e os pecados não designou pessoa. Agora, se designar pessoa, né, ou nesse caso uma instituição representativa, aí vai ser transitivo indireto. Então, perdoaram aos devedores, né? Já que devedores designou, né, pessoa. Tranquilo? Deus perdoa sempre aos pecadores. Mas por que aos, professor? Porque o perdoar, quando tem complemento designando pessoa, vai ser transitivo indireto, regendo com ele a preposição a. Show de bola? Tranquilo? Posso passar? Botei assim, ó, faz sentido. Deixa eu admitir aqui o Igor. Então, o estudo das relações de dependência entre os termos que compõem nossos enunciados orais escritos permite que aperfeiçoemos nosso conhecimento da língua, evita principalmente, né, os desvios comuns relacionados à regência verbal, sobretudo em situações em que o uso da norma padrão deva ser privilegiado. Então, é importante porque, né, de repente, se vocês estiverem inseridos no contexto mais formal, é importante que vocês usem, né, é importante que nós usemos, né, a regência formal, a regência correta, que no dia a dia, muitas vezes, por nós não é usado, né? Isso eu vou falar que eu vou assistir o jogo do Flamengo, vou assistir o jogo do Botafogo, né? E eu vou esquecer que eu assistir igual a ver, presenciar, rege a preposição transitiva indireta. Então, assim, é muito comum, né, no contexto mais informal, né, que usemos o verbo, né, a regência, que empreguemos a regência de maneira incorreta. Show? Porque o contexto é mais informal. Mas caso nós estejamos inseridos em um contexto mais formal, né, é importante demais, né, que usemos aí a linguagem, né, que não erremos, né, a regência. Show de bola? Lembrem-se de que vocês, né, vocês são vistos, né, principalmente pela roupa que vocês vestem e pela linguagem que vocês utilizam. Nós somos, né, vistos, né, somos descritos pela roupa que nós estamos vestidos. A sociedade, infelizmente, ela é preconceituosa, né? Preconceituosa em relação a tudo e também preconceituosa em relação à língua, né? Existe também um preconceito linguístico. Então é importante que vocês, quando estiverem inseridos num lugar, num contexto mais, né, formal, né, vocês usem. Olha só, estou entrando muito atrasado, entrando muito depois do horário. É importante que vocês me informem depois, né, se está havendo um problema na internet ou se vocês entram depois realmente, entendeu? Para que eu não coloque, né, para que vocês ganhem presença, mas que vocês entrem no horário normal, meus amores, perfeito? Para que não haja, né, para que eu depois lá na frente não vá ferrar vocês quanto a chamada, quanto a falta, a presença, tranquilo? Então, pessoal, a internet está muito ruim, eu não consigo entrar na hora normal, né, por isso eu entro depois aí, tranquilo? É bom, importante que vocês me informem, tá? Deixa eu ver aqui se eu fiz besteira. Estava aqui. É importante que assim que entrem, coloque os nomes. Show?
Vocês agora têm né, contato. Vocês têm contato comigo, né, pelo WhatsApp aí. Vocês podem chegar depois para mim falar comigo, tá? Vamos lá, dando continuidade aqui à regência verbal, uma revisão aí que nós vamos fazer. E é melhor que vocês acompanhem com o livro porque fica registrado aí direitinho, né? Aquele slide se perdeu, né? Vocês não têm aquele slide, creio eu, com vocês aí. Então é importante que acompanhem com o livro, que é a mesma coisa, tá? Aqui já foi. Vamos lá. Outros exemplos, né? A seguir, veja outros verbos que podem gerar dúvidas também para nós. Simpatizar e antipatizar. São verbos que, assim, bem tranquilos. Qual é o problema aí em relação... Então, simpatizar e antipatizar. Não tem muito caô, né? Tô falando tão formalzinho com vocês, agora vou usar uma linguagem, uma expressão mais informal, né? Não tem muito erro em relação ao uso do simpatizar e antipatizar. O erro que nós cometemos é usá-los de forma pronominal, né? Cara, eu não me simpatizo com você, né? Eu não me simpatizo com você, aquela coisa toda. Fabiano Macedo, meu celular saiu sozinho. Show de bola, negona. Fica tranquila quanto a isso, Rafa. Cara, olha só. Nós, professores, não somos bobos. Nós percebemos aqueles caras que entram, que realmente estão com problema de internet, e outros que não entram, que entram depois. Show? Fica tranquilo, negona. Eu sei os alunos que entram, aqueles que não entram, então fica tranquila. Assim que a internet voltar aí, você volta para a aula, tá bom? Tamo junto. Então, ó, simpatizar e antipatizar, verbos transitivos indiretos que vão reger a preposição com. Então, simpatiza com quem, né? Antipatiza com quem? Repare aqui na pergunta, né? Apareceu a pergunta vem precedida de preposição. Então, é transitivo indireto, né? Os verbos são transitivos indiretos, os verbos antipatizar e simpatizar. Show? O bizu aqui, eu coloquei aqui embaixo, né? Que eu não, o livro colocou, é que eles não devem ser usados, né, como pronominais. Então, eu simpatizo com suas ideias, antipatizo com ideias ultrapassadas, perfeito? Repare que eu não vou usá-los de forma pronominal. Então, eu não me simpatizo com suas ideias, é erro gravíssimo de concordância. Não vamos regê-los, né, com pronome. Tranquilo? Show de bola? Não vamos regê-lo com pronome. Show? Aí tem assim, ó. Libero sim agora. Eu sou um cabeçudo, não liberei. Deixa eu liberar. Tem vários que não entraram, eu não liberei. Aí a culpa é minha, né? Não de vocês. Viu um cara enrolado? Sou eu. Foi, meus amores. Então, simpatizar e antipatizar não tem erro. São verbos transitivos indiretos, são verbos que regem preposição com. Show? Antipatizou com quem, né? Por nada, né, agora? Simpatiza com quem? Show de bola? Mas são verbos, né, qual bizu? São verbos que não podem ser regidos de forma, né, com pronome, que é muito comum fazermos isso na forma, né, informal. Pô, cara, eu não me simpatizo com ela não, né? Acho ela meio estranha. Mulher, então, tem essas coisas, né? Mulher não gostou da outra, ela lascou-se, né? Então, assim, homem não tem essa frescura, não. A mulher tem esse negócio, não simpatizar com a outra, né? Não simpatizei com ela, certo? Antipatizo com aquela garota. Perfeito? Show? Olha aí, ó, preferir, né? O preferir nós já vimos na última, naquela no slide, mas aqui é bom ficar registrado no seu livro. Você pode rabiscar, pode usar o livro aí, né, até para estudos, né, da nossa prova deste bimestre. Tranquilo? Então, preferir, né? Vai ser um verbo bitransitivo. Deixa eu só ligar aqui o ventilador rapidinho. Só um instante aqui, tá? Tava frio de manhã, agora tá calor. Rapidinho, amores. Professor, Então, voltei. Preferir, vai ser... professor, Fala comigo, nego velho. a prova ainda vai ser sobre o livro didático? Ah, perfeito. Então, este bimestre também, na prova de vocês, eu vou colocar conteúdos dados em sala de aula e o livro também. É importante que vocês leiam o livro, porque eu vou cobrar. Perto da prova de vocês, eu vou falar um pouquinho dele também com vocês em aula, perto da prova de vocês, e vou colocar questões, e eu vou criar questões. Então, é importante que vocês leiam realmente o livro, que eu vou trazer questões, né, para ver se quem está lendo ou quem não está lendo. Vai ser sim, vai ser uma prova, uma avaliação, não sei se vai ser junto com a avaliação de português, vai ser uma avaliação separada do livro, mas creio eu que de qualquer forma vocês vão ser avaliados, né? Quanto à leitura dele, também quanto às matérias dadas até aqui, entendeu? De português, de literatura, perfeito?
Foi, filhão? Fala. Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo, professor. Show, nego, velho. Pessoal de São Paulo me ligando, ó. Porra. Vamos lá. Então, preferir vai ser transitivo direto e indireto, né? O famoso verbo bitransitivo, perfeito? Só que no registro, né? Vai reger a preposição, né? Na verdade, quem prefere uma coisa a outra, é sempre assim. O bizu aqui, né? É que não vai entrar, né? No registro formal, não admite, né? Intensificadores, né? Mais, muito, 1000 vezes, perfeito? Cara, prefiro 1000 vezes, né? Futebol a vôlei. O comum, né? No contexto informal, é nós regermos, né, o preferir com do que, né? Prefiro mulher do que homem, prefiro futebol do que vôlei, tranquilo? Prefiro português do que matemática, ou matemática do que português, tanto faz, certo? Mas só que não tem. No registro informal é comum regermos assim o preferir. Mas o certo, né, é preferir alguma coisa a outra. O preferir é um verbo bitransitivo. Show? Ele vai transitar por complemento, né, para o objeto direto e um indireto, tranquilo? Então, sempre assim. Show? Então, prefiro o quê, né? Teatro, mas a quê? A cinema. Perfeito? Repare que ali, ó, olha ali o exemplo aqui do lado, amores, ó. Deixa eu admitir aqui o Pedro Lucas. Deixa eu ver se alguém mais quer entrar. Não, acabo esquecendo. Não, todos entraram. Eu não sei aqui, eu não sei ainda botar para liberar direto. O segundo ano que entra depois de vocês já vão entrando direto, mas vocês aqui eu tenho que ficar admitindo. Como eu sou, né, um analfabeto, né, dessa parada aqui, eu não consigo saber para botar para admitir vocês de forma direta. Show? Vamos lá então, ó. Olha aqui, ó, prefiro teatro a cinema. Repare ali, ó, né, que a cinema não tem como correr o acento grave que marca a crase, porque cinema é o quê, meus amores? Palavra masculina, perfeito? Por isso que não correu o acento grave que marca a crase. Então, prefiro o quê? Teatro. Mas aqui outra coisa, né? A cinema. Repare que aquele A que apareceu ali, ó, que está negritado, né, é a preposição regida, né, pelo verbo preferir. Como ele é transitivo direto e indireto, a segunda pergunta que surge, né, ela vai surgir com a preposição. Foi, amores? A primeira, né, surge de forma direta, trazendo para nós o nosso objeto direto. Preferiu o quê? Teatro. Mas aqui outra coisa, ao cinema. Só que ali, ó, podia colocar o ao cinema, mas só podia colocar... Olha aqui o bizuzinho de língua portuguesa para o professor, ó. Só podia colocar o ao cinema se eu colocasse o teatro, perfeito? Porque a sua frase ela tem que estar paralela. O que apareceu antes da primeira sentença tem que aparecer na segunda. Como eu não coloquei o artigo antes do teatro, eu não posso colocar o artigo ali para se combinar com a preposição a. Só podia colocar ao cinema se eu colocasse o teatro, aí seria certo. Prefiro o teatro ao cinema. Pegaram o bizu, meus amores? Agora ali, né, você não pode cair uma questão dessa, né? Ou botar o acento grave ali, porque cinema é palavra masculina, tranquilo? Então, faltou o que ali para ter a crase, para ocorrer a crase? Faltou o artigo, né? Uma vez que a prova cinema é masculina, não traz o artigo com ela. Show? Não vão errar essa parada. Perfeito? Mesma coisa aqui, ó. Prefiro doce a salgado, né? Salgado é masculino também, né? Não admite o artigo a, só por isso não há ocorrência da crase. Esse a que apareceu ali é a preposição sozinha, né? Não houve contração, não houve a crase, né? Por isso não vou colocar nunca, pelo amor de Deus, o acento grave que marca a ocorrência dela. Perfeito? Só posso colocar o ao salgado se eu colocasse o artigo na frente do doce. Então, prefiro o doce, né, ao salgado. Perfeito? Então, cuidado quanto a isso, tá? Português é lindo, olha que coisa linda, não é isso? Ó, você reparar, né, que tem que haver um paralelismo, né? As frases têm que estar paralelas, as sentenças elas têm que ser sempre paralelas. Perfeito? Então, só posso colocar o artigo ali no segundo elemento, que é masculino, no cinema, se eu colocasse na primeira sentença ali, o teatro. Foi? Aí vou ter aqui um OBS, né? Coloquialmente, né? Coloquialmente, informalmente falando, né? Porém, são comuns construções, né? Como prefiro muito mais doce do que salgado, né? Mas vocês vão saber agora, já sabem, na verdade, vocês são sagados demais, prestam sempre muita atenção nas minhas aulas, né? Sabem muito que é uma regência totalmente equivocada, totalmente errada, que vocês não vão usar, né? Quando forem médicos, quando forem advogados, né? Quando exercerem uma função social, né? De prestígio, né? Vocês não vão usar, não vão empregar, né? Naquele contexto formal, né? Não vão empregar, né? O preferir desta forma, não. Vão empregá-lo de forma formal. Foi? Olha aqui, ó. Chegar e ir, né? São dois verbos intransitivos. Segundo, né, Celso Pedro Luft, acho que acertei agora o nome do cara, Celso Pedro Luft, né? O chegar e o ir, né, é classificado por ele. Eu tenho aqui o livro dele aqui, né? Que é importante termos isso em mãos. Né? Segundo o Celso Pedro Luft, né? Chegar e ir, né? Ele os considera como verbos transitivos circunstanciais, porque eles transitam para uma circunstância, né? Mas
né, os gramáticos tradicionalistas não admitiram isso. Então, continuamos a classificar os verbos como intransitivos. São verbos intransitivos, né, que vão, né, buscar, né, vão partir para o adjunto adverbial de lugar. Não chegou, reparem que, né, são termos preposicionados, por isso que muitas vezes parece realmente, né, os alunos ficam confusos se é um verbo intransitivo realmente, mas é sim, tá? Que ele vai reger, vai ser o quê? O adjunto adverbial de lugar. Repare que o aonde, né? O aonde só vai aparecer o aonde com o verbo de movimento. Então, chegaram aonde, vocês vão aonde. Show de bola? Eu só vou usar o aonde em português com verbos que vão reger a preposição a, né, indicando o movimento. Repare que em todos os outros verbos eu vou usar o onde, né? O relativo, o pronome relativo onde, indicando o lugar. Então, você ficou onde, né? Você está onde? Por quê? Porque o ficar e o estar são verbos estáticos. São verbos que não admitem, né, movimento, essa relação de movimento. Tranquilo? Então, só vou usar o aonde com verbos que indicam movimento. Você vai a algum lugar, o verbo ir, o verbo chegar. Pegaram? Mas, por favor, né? Num contexto mais informal, é muito comum regermos o chegar com preposição em. Eu, quando explico ali, né, a ocorrência da crase, até falo que vocês podem usar, né, isso, ó, diante dos topônimos, eu posso até usar a preposição, né, a troca informal. Então, eu vou à Bahia, eu vou na Bahia. Então, se eu trocar e acontecer o na, o que é o na? Preposição em, né, contraindo-se com artigo. Então, se tem o na, quer dizer o quê? Que tem preposição em mais o artigo. Então, eu confirmo a crase. Então, se eu vou à Bahia, esse à Bahia vai ter o quê? Vai ocorrer a crase, eu vou marcar com acento grave. Mas como é que eu sei isso, professor? Né? Porque eu posso trocar pelo contexto informal, eu posso trocar pela regência com em. Se aconteceu na, a crase, né, ela é ratificada, confirmada por nós. Agora, se for um topônimo que não admite o artigo, né, eu vou a Pernambuco, né, eu vou em Pernambuco. Repare que ao trocar pela regência informal, né, coloquial, repare que apareceu apenas a preposição em. Então, a minha crase ali não foi confirmada. Então, é um bizu também que vocês podem usar para confirmar ou não a ocorrência da crase diante de topônimos. O que são topônimos? Nomes geográficos, nomes de lugar. Tranquilo? Mas lembrem-se de que, no contexto formal, né, eu vou sempre reger a preposição a. Então, chegou aonde? Foi aonde? Então, cheguei ao parque de diversões, né? E não cheguei no parque de diversões. Eu fui ao cinema e não fui no cinema. Show de bola? É claro que no contexto informal, conversando com os amigos, né, no shopping, é muito comum usarmos, né, a preposição em. Perfeito? Eu, por exemplo, né, quando eu tenho um telefone, que quando é um coordenador de um curso ou do colégio Geração 2000, né, eu vou empregar o português formal, porque eu tô falando, a pessoa com quem eu estou falando, né, ela vai... não é que ela exija isso, não. Mas é como é o meu coordenador, né, ele pode estar me avaliando, né? Então, assim, eu falo, ó, quando assim que chegar a casa, né, eu te retorno. Até, muitos acham até estranho, acham muito formalismo, né? Quando chegar a casa, telefono para você. É isso? Agora, quando é uma pessoa, né, com uma relação mais íntima, né, ó, quando chegar em casa, né, telefono para você. Ô, mãe, assim que chegar em casa, né, ligo para a senhora de volta, retorno para a senhora. Show de bola? Mas é assim, é o que eu falo com vocês, né? Em relação à variação linguística. É importante que sejamos, né, poliglotas no nosso próprio idioma. É importante que, né, que saibamos usar realmente a língua, adequá-la ao contexto, né, comunicacional em que nós estivermos inseridos. Perfeito? É importante, né, sabermos, até para que não sejamos chatos, não é isso? Imagina que eu, num contexto informal, conversando com os amigos de criação, né, conversando com... levantou a mão, Caio. Fala comigo, nego velho. O que você quer falar, Caio? Tava ruim a internet, negão? Não. Aí foi sem querer que levantei a mão. Show de bola, negão. Tamo junto. Qualquer coisa, tô aqui. Foi, amor. Então, né, é comum, né? É importante que sejamos, né, saibamos usar realmente, né, a linguagem formal num contexto em que vai exigir o uso dela. Também saibamos que, né, usar a linguagem mais informal num contexto em que não nos cobre isso aí. Até para não sejamos pessoas chatas. Imagina que eu, ao sair com os amigos, ficar corrigindo as pessoas, aquela coisa chata, vou ser um cara chato demais. Perfeito? Então, aqui, vamos lá. Mesma coisa acontece com o verbo ir, né? Isso, ó, ele é intransitivo e admite as preposições a, para e o até, né? Indicando o deslocamento de um lugar para o outro. Então, eles vão ao cinema. Repara ali, ó, quem vai a algum lugar. Show? Eu vou até a praça mais próxima. Repare que depois da preposição até, né, é um dos casos que faculta a ocorrência da crase. Eu posso colocar ou não. Eu posso falar que mais tarde eu vou até o shopping, eu vou até ao shopping. Reparem que depois da preposição até,
A preposição a ali, ela é facultativa, né? Faculta a presença dela. Então, posso colocar pode ocorrer a crase ou não, né? É um dos casos, né, do uso da crase facultativa, depois da preposição até, perfeito? Então, eu vou até a praça, né? Então, eu vou até na praça, não. Eu vou na praça, não. É um contexto mais informal. Eu posso usar? Posso usar, pô. Mas num contexto mais relaxado, né? Contexto mais informal. Então, eu vou à praça mais próxima, perfeito? Observação aí, ó. Se a permanência for longa, usa-se, né? É comum usarmos a preposição para, né? Se for curta, né? É comum usar a preposição a. Então, vou para São Paulo. Vendo aqui, ó, principalmente ideia de viagem, né, prolongada, né, de fixar residência. Então, vou para São Paulo, vou morar lá. Ó, gente, vou para São Paulo, né? Vou morar lá, vou, né, fixar residência. Tranquilo? Aí, ó, como o português é lindo, né? Aí eu vou usar o quê? É comum usarmos a preposição, é mais adequado, perdão, usarmos a preposição para. Agora, se eu vou, né, e volto, né? Se eu não demorar muito, se eu for apenas a São Paulo e voltar, eu vou a São Paulo, volto de São Paulo. Daí aquele bizu, daí aquela ideia, né? Para nós confirmarmos a ocorrência da crase diante de topônimos. O outro bizu é o quê? É trocarmos, né, pela volta, né? Aquela musiquinha, voar, volto dar, crase haverá. Se eu voar e volto de, crase não vai haver. Por que eu repito matéria com vocês? Porque eu sei que muitos de vocês, né, se esquecem do conteúdo ou não prestam atenção atenção devida, perdão. É importante repetir mesmo quando tudo aquilo, para aquilo ali fixe em vocês. Então, vou a São Paulo, volto de São Paulo. Se eu vou e volto de, crase não vai haver. Eu vou em São Paulo. Repare que quando eu uso o segundo bizu ali, ó, aparece apenas a preposição em. Quer dizer o quê? Que ali, aquele a é só a preposição. Quer dizer o quê, meus amores? Que o topônimo, né? O nome São Paulo, que é o nome geográfico, nome de lugar, não admite o artigo. Eu não falo a São Paulo, eu falo São Paulo. Repare que ele é um topônimo que não vai admitir o artigo. Perfeito? O outro bizu é o quê? É nós trocarmos pelo para, né? Repare que eu vou para São Paulo. Aqui em cima, aqui, ó, já confirmou aqui em cima, ó, a não ocorrência da crase. Quando eu troco, aparece apenas o para. Se aparecesse o para a, aí sim, né, a crase também podia ser confirmada por mim. Então, se eu falo que eu vou à Bahia, né, para confirmar a ocorrência da crase ali, eu posso trocar pelo para a. Então, vou para a Bahia. Eu vou na Bahia, né? Eu vou à Bahia, eu volto da Bahia. Então, usei os três recursos possíveis, né, para confirmar ou não a ocorrência da minha crase, certo? E assim marcar com acento grave. Show de bola? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Tá explicado direitinho, galera? Falem comigo. Tá, professor. Tem certeza, neguinha? Sim. Aí botei assim, ó, Tá tranquilo, professor? Tá tranquilo, nego? Então aqui, ó, botei assim, ó, investigação. Não sei nem se é importante nisso aqui. Vamos lá. Em duplas, né, os alunos... isso aqui é exercício que vocês vão fazer depois, quando nós voltarmos ao presencial. Deixa eu botar para cá. Isso aqui já foi tudo, né? Cruzamentos sintáticos. Deixa eu ver isso aqui. São só algumas atividades, né? Vou fazer com vocês algumas aqui só. A gente vai voltar no próximo coisa. Vamos lá. O verbo, este artigo diz que, né, aos 6 anos de idade, a maioria das crianças já assistiu a mais de 4.000 horas de TV. Um quarto do tempo, né, que ficaram acordadas. Eu não assisti tudo isso, né? Imagina quantos programas, né, bons eu perdi. Fui privado de várias referências culturais. Não tenho conhecimento da existência de milhares de produtos. Rápido, né? Se eu ficar vendo TV até a hora de dormir, vou conseguir, né, umas horas preciosas a mais, né, e compensar, né, um pouco do tempo perdido. A atividade, né, vegetativa é como compensatória, me ajuda a aprender essa música de abertura, ok? Então aquela brincadeira que aparece nas tiras, né? Vamos lá. O verbo assistir foi usado no segundo quadrinho da tira. Qual é a transitividade em cada um deles? É isso, ó. O primeiro quadrinho ele foi usado como transitivo indireto de maneira, né, correta. No segundo foi usado como transitivo direto, não é isso? Ó. Então vou pular isso aqui, meus amores. Vou passar lá para voltar para vocês para revisar aí orações, né, reduzidas, tranquilo, que é importante que apareça para vocês pra caramba em prova. E depois a gente vai fazendo esse exercício aqui ao voltar em sala de aula. Se nós voltarmos realmente este ano. Show? Deixa eu só aqui compartilhar aqui rapidinho o outro material. Rapidinho, meus amores.
E aí, no último tempo hoje, eu vou falar com vocês mais de redação. Vou falar de literatura, não. Parte de redação, porque assim, eu tô todo enrolado com correção de redação. Tem alguns que eu não entreguei na redação. Peço mil desculpas, eu vou entregar as redações ainda hoje, no máximo hoje, máximo amanhã. E eu vou passar outros temas, né? Então, vou apontar algumas coisas importantes que eu acho no último tempo. Deixa eu só compartilhar aqui a tela rapidinho com vocês. O material. Pessoal, tô aqui ainda, tá? Não fui embora não. Pera aí que eu vou só achar aqui. Foi. Apareceu pra vocês aí compartilhadinha a tela? Eita ferro, que merda. Sim, professor. Show, obrigado, meu filhão. Então, orações subordinadas reduzidas. Eu acho que passei para vocês isso já, né? Passei muita coisa que eu até me perco, né? Se não for presencial, fica complicado de nós nos acharmos aqui. Vamos lá. Se eu já passei, eu vou revisar. Se eu não passei, vocês vão ver essa parada comigo agora. Mas creio que já tinha passado. Então, nós vimos o quê? O período composto, né? Por subordinação, mas nós não vimos as reduzidas, né? Definitivo, gerúndio participo. Se nós já virmos, se vocês já viram comigo, é importante, né? Fazer a revisão, mas acho que eu pulei alguma coisa, porque essas aqui são as adverbiais. São as adverbiais. Se eu voltar lá para as outras. Rapidinho. Porra, advérbio forma de oração, também nós já vimos essa parada. Então, vou revisar aqui então as orações adverbiais, depois eu vou revisar também as subordinadas, substantivas, e vou falar das reduzidas definitivas, gerando de particípio, beleza? Vou revisar aqui rápido, porque essas questões caem bastante para vocês no vestibular. Essa relação de sentido, né? Essa parte semântica envolvendo as orações adverbiais, né? Cai muito para vocês, né? Em vestibular. As subordinadas caem mais para quem vai fazer concurso militar. As adverbiais e a relação de sentido, ela cai bastante para vocês no Enem, né? Depois eu vou colocar vocês aqui as questões que eu uso muito no pré-vestibular também do Geração à Noite, são questões ligadas ao Enem, né? Ao vestibular, né? Questões partindo da relação a relação semântica que as conjunções trazem. Show? Mas olha só, falta aqui 5 minutinhos, vou parar com vocês aqui agora, já volto já no próximo tempo direto. Show? Eu falo um pouquinho de orações e falo um pouquinho de redação. Quero falar com vocês em relação a montar a tese, a opinião, porque muitos não estão apontando a tese na introdução. Show de bola? Já volto com vocês já. Tá? Vou parar aqui rapidinho e volto com vocês no próximo tempo. Show? Porque senão não dá tempo de gravar aqui e voltar no horário normal. Beleza? Já volto com vocês daqui a pouquinho, meus amores. Acho que eu volto 9h40. Tá bom. Tá bom, nega? Beijo.